Very good. Sejam então bem-vindos à nossa aula de inglês aos sábados, número 20. Aula número 20. A grande maioria destas aulas estão disponíveis no YouTube. Então podem ir ao YouTube assistir à grande maioria destas aulas. Se forem a www.itsokingles.com, tem lá os nossos links todos, incluindo do nosso canal do YouTube. Ao chegarem ao canal do YouTube, vão fazer uma coisa, que é subscrever o canal, que é sempre uma ajuda para outras pessoas encontrarem estes recursos gratuitos. Very good. Então, a lista dos verbos irregulares, é isto que eu quero mostrar a vocês hoje, a lista dos verbos irregulares. E vamos a isto. Deixa cá buscar a lista aqui. A minha lista que é esta. Estão aqui os verbos irregulares, irregular verbs. Tal como eu disse, estas listas existem em vários formatos, vários tipos de listas, portanto, isto é apenas uma das listas possíveis, ok? A lista está sempre organizada mais ou menos da mesma forma, ou seja, a lista está organizada em 3 colunas. São 3 colunas, ok? Na primeira coluna temos o present, que podemos chamar-lhe present porque é o que é, mas é a forma básica do verbo, a forma base, o infinitivo do verbo está ali, a forma base do verbo. Eu gosto mais de pensarmos como a forma base, o verbo base, porque, por exemplo, quando utilizamos um auxiliar, sempre que utilizo um auxiliar, o verbo é utilizado na forma base. Então, do, se for auxiliar, do mais verbo, o verbo é sempre na forma base. Se for don't, o verbo é na forma base. E então, esta forma base é muito importante. A primeira coluna é a forma base do verbo. A segunda coluna é o passado simples, que é o que nós temos estado a utilizar, o passado simples, past simple of the verb, ok? Então tenho o verbo to be, que é o primeiro da lista. A lista está alfabeticamente, o verbo to be é o primeiro, não é por ser o verbo mais importante. O verbo to be não é o verbo mais importante, é o verbo mais irritante. É o verbo mais irritante do inglês, o verbo to be. É o primeiro da lista, não é por ordem de importância, é por ordem alfabética. E o desgraçado do verbo to be, alfabeticamente, é o primeiro, malvado. E então ele está ali em primeiro lugar, dominando. O verbo to be gosta de ser diferente dos outros todos. Reparem, todos os outros verbos só têm uma forma do passado. Todos os verbos só têm uma forma do passado simples, do past simple. E o verbo to be? Vocês perguntam, não. Nada disso, o verbo to be precisa ser diferente. Eu vou ser diferente o verbo to be. Então o verbo to be é diferente. É o único que o past simple tem 2 formas. Uma para então é was ou were. Was ou were. Não confundir o were com were. Ok? Se querem fazer uma oposição para se lembrarem da pronúncia, estas oposições ajudam-nos a lembrar da pronúncia. Were, sem H a seguir ao W. Were. A outra hipótese é where. Where, vocês sabem, significa onde. Where are you from? Where. Então, where, ok? Então, was é para todas as pessoas do singular menos o you. O was é todas as pessoas do singular menos o you. Por isso é que eu digo I was, he was, she was, it was, ok? O were é para todas as pessoas do plural
e para o you sempre. Quer o you seja singular, quer o you seja plural. Então, a única forma de ser were no singular é se for you, porque you é sempre you were. You were. Então, I am, eu sou ou eu estou, I am. You were, você é ou você está. You, ok? You were. I am, you were, ok? Todos os outros verbos irregulares só têm uma forma do past simple. Só tem uma forma. Vamos olhar para alguns deles daqui a pouco. Mas eu quero falar da terceira coluna. Passar de leve nesta terceira coluna, que é o past participle. O past participle, que nós se pegarmos no verbo to be, ser ou estar, o past participle seria sido ou estado. Ok? Se for o verbo, olha este segundo, become, o verbo become. Become significa tornar-se, tornar. Ok? Become. Okay? O become é irregular, porque o passado é became. Okay? Eu tornei-me importante. Eu tornei-me importante. Eu digo I became important. I became important. Mas então, se o passado é became, o particípio, então, se ele é tornar, o particípio é tornado. Okay? Então, o particípio é isto. É ido, ado. Ok? E então temos aqui o become. Become, desta forma. Ok? O particípio é desta forma. Cumprimentar, então, todos que aqui estão. Hello, hello, hello. Temos aqui o Jorge, que ainda está a tentar ligar o áudio, que ainda não está escutando. Sem problema. Ok. Past participle. Okay? É isto. O past participle vai ser muito usado noutros tempos verbais que eu espero ver convosco daqui a mais umas aulas, ok? Mas temos tempos verbais, deixe-me colocar aqui no nosso quadro, tempos verbais em que é utilizado o past participle. E assim, se quiserem fazer uma busca, irem vendo, estão à vontade. Tempos verbais. Tempos verbais importantes, okay? que se usam muito. Então eu tenho o present perfect. Present perfect. É usado o past participle para fazer o present perfect. É usado o past participle para fazer o past perfect. Okay? Que são verbos muito utilizados. Muito utilizados. Okay? Claro que present perfect também. Present perfect. Had been. Não. Só present perfect e o past perfect. Estes tempos verbais têm forma continuous. Têm forma com ing. Okay? Mas eu não uso o particípio para fazer o present perfect continuous ou past perfect continuous. Não uso o particípio, para além do particípio do to be, mas depois falamos com mais pormenor disto. Mas o past participle, saber o past participle é importante para depois aprendermos a fazer estes tempos verbais. Ok? Muito bem. Voltando à nossa lista. Os sábados, aqui a nossa aula de inglês, é a aula de inglês onde vocês colocam as vossas dúvidas. Ok? E então eu quero muito que vocês fiquem à vontade para colocar as vossas questões. Vocês são estudantes de inglês, vocês estão a trabalhar todos os dias para melhorar o vosso inglês. Vocês são pessoas que tentam colocar inglês
nos pequenos pormenores do vosso dia-a-dia. Vocês são pessoas que já mudaram os menus do vosso computador, do vosso telefone para inglês, para vos obrigar a pensar um pouco em inglês. Não é? Já fizeram isso? Digam que sim. Digam que sim. Mudaram os menus em inglês, ok? São pessoas que, por exemplo, fazem as listas de compras, quando vão às compras, fazem as listas em inglês, que é para se obrigarem, no momento em que estão a fazer a lista de compras e no momento em que estão nas compras propriamente ditas, vocês estão a acionar a memória para poderem fazer as compras. E então, ao colocar a lista de compras em inglês, a Amanda faz assim. Ao colocarem a lista de compras em inglês, o Jorge não ligou o áudio. O Jorge está ouvindo. Acho que sim. Jorge. Hello, Jorge. Hello, Lúcia. Hello, Aparecida. Todos vocês que eu agora estou vendo que vocês estão aqui. Welcome. Bem-vindos. Very good. Jorge, este é o lugar certo para os iniciantes. É o lugar certo para todos, na verdade, que praticam o inglês. É aqui, ok? Já dou as boas-vindas. O Fernando pergunta, o past participle é quando a ação não terminou? É isso? Past participle não é bem isso, ok? O past participle é quando é o passado antes do passado. Ou seja, eu estou a contar uma história no passado. Aqui, explicação rápida do past participle. Estão prontos? Façam assim. Yes, I'm ready. Ok, very good. Explicação rápida. Imagina, eu estou a contar uma história do passado. Por exemplo, ontem eu fui às compras. Ok? Esta ação que eu falo, eu fui às compras, é uma ação acabada no passado. Isto é o present simple. Okay? Sempre que eu estou a falar do passado e estou a falar de uma ação acabada, é o present simple. Agora, se eu quiser falar de uma coisa que aconteceu antes disto, quer esteja terminado ou não, eu estou a falar de uma coisa que aconteceu antes daquela ação do passado da qual eu falei. Eu uso o past participle. Okay? Um exemplo rápido. O Fernando é que recomendou. O Jorge diz que o Fernando é que recomendou. A culpa é do Fernando. Eu não tenho nada a ver com isso. O Fernando é o culpado disto. Portanto, depois qualquer queixa que o Jorge tenha, qualquer queixa é com o Fernando que resolve. Eu não tenho nada a ver com isto. Não me culpem a mim. As queixas estão para o Fernando. Ok. Então imaginem. Vamos a esta frase que eu fiz. Então, yesterday I went shopping. Ok? Simples. Vamos traduzir. Ontem eu fui às compras. Yesterday I went shopping. Ok? E agora digo assim. I had gone for a walk. Before I went shopping. Okay? Esta formação verbal, had gone, está no past participle. Okay? Vamos traduzir a frase, sem pressa, sem ansiedade. Nós vamos traduzir esta frase. Mas esta expressão had gone está no past participle. Por aqui, PP, past participle. Okay? Vamos traduzir esta frase. Eu tinha ido caminhar, okay? For a walk, dar um passeio,
for a walk, a dar um passeio, caminhar. Eu vou colocar caminhar, para ser mais simples, ok? Eu tinha ido caminhar antes de ir às compras. Não fiquem preocupados de não ter traduzido palavra por palavra, porque o inglês não se traduz palavra por palavra, traduz o sentido. Okay? Não há tradução literal, não há 100% de correspondência, nunca. Okay? Então, eu tinha ido, o had gone, esta ideia, uma coisa, um passado antes do passado, uma coisa que eu fiz antes de uma ação da qual eu estou a falar. Eu estou a falar de ter ido às compras, mas antes de ter ido às compras eu fui dar um passeio, eu fui caminhar. Então, isto aqui é o past participle. O past perfect, perdão. Não é past participle. Por aqui, para não confundir. Past perfect. Okay? Isto aqui é o past perfect. Ok. O Fernando tinha perguntado sobre o past participle e eu estou a responder do past perfect. Okay? O past, não posso... Eu não utilizo o past participle sozinho. Okay? Para responder ao Fernando... para enquadrar as duas questões. Eu não utilizo o past participle sozinho. Porque eu nunca digo assim, eu ido, eu tido. Ok? Porque o past participle é assim que se traduz. Ido, tido, feito, andado. Past participle é isto. O past participle não é utilizado sozinho, é utilizado para construir outros tempos verbais. Okay? Por exemplo, o past perfect. E eu aqui expliquei o que era o past perfect, porque agora é que eu fui ler a pergunta do Fernando, mas acho que deu para entender assim. Não deu? Deu? Ok. A Amanda diz assim, então, não seria I went to the shopping? Então, the shopping é um nome, é um substantivo. The shopping é o lugar da shopping. Okay? Então, shopping, há muitas palavras em inglês que isto acontece. Shopping pode ser verbo e pode ser substantivo. Vamos aqui abaixo. Então, eu posso ter the shopping, nome, lugar. Isto é, the shopping, traduzido, é o centro comercial. E, em português dizemos, eu vou ao shopping. Em português dizemos isto. Eu vou ao shopping. Okay? Então, se eu disser I went to the shopping, eu na verdade estou a dizer eu fui ao centro comercial. Eu fui ao shopping. The shopping é o shopping. Okay? Mas depois existe shopping. Verbo. Existe shopping, verbo. Okay? Que é, isto aqui, shopping, é continuous do verbo to shop. Continuous do verbo, do verbo to shop. Okay? To shop. Shopping. Continuous do verbo to shop. Então eu posso dizer, eu faço compras. Quando eu quero dizer eu faço compras, eu digo I shop. Eu faço compras. I shop. Então este verbo significa fazer compras. Não significa comprar, porque o verbo comprar é to buy, como vocês sabem. I buy. I buy a car. Eu compro um carro. I buy a car. O verbo to shop é o verbo fazer compras. Então, I shop, eu faço compras. Então, I went shopping, eu fui fazer compras. I went shopping. Okay? Para responder à pergunta da Amanda. Okay? Muito bem, eu gosto disto. Eu gosto de responder às vossas perguntas. Estava a dizer o seguinte. Vocês são aquelas pessoas que passam a semana
a tentar falar inglês, passam a semana a tentar praticar inglês, colocar o inglês nas pequenas coisas do vosso dia-a-dia, vocês já mudaram o GPS para inglês, quando vão a lugares de carro, mesmo que sejam lugares que vocês já conhecem, vocês que têm o GPS a falar convosco, para se habituarem a ouvir inglês, o GPS vai falando, turn right, turn left, go straight ahead. O GPS ao falar, vocês vão também incorporando inglês. De vez em quando, vocês colocam lá o Netflix. Good, Jorge. Good. Very good. Muito bem. A seguir já vou dar um método para praticar ainda mais inglês. De vez em quando, vocês colocam Netflix em inglês com legendas para vocês lerem e irem escutando as legendas. Aqueles mais avançados podem colocar o áudio em inglês e as legendas em inglês, porque aí vão fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E vocês fazem isto ao longo da semana toda. E vêm aqui ao sábado com algumas dúvidas, porque apareceu uma palavra, apareceu uma frase, apareceu uma construção e trazem dúvidas aqui para a aula e eu vou ajudando a tirar essas dúvidas. Gosto muito de tirar as vossas dúvidas. Ok, voltando ali para a nossa lista dos verbos irregulares, então tem as 3 colunas. Todos os verbos irregulares em inglês estão aqui, nestas 3 colunas. Present, Past Simple e Past Participle. E estão por ordem alfabética. O último da lista é right. O último desta lista é right. Okay? Eles não são assim tantos. Aqui estão. É possível que existam alguns irregulares que não estejam aqui, mas aqui estão mesmo os mais importantes. Okay? E não é preciso memorizar os verbos irregulares, porque ao utilizar, ao consultar, vocês vão facilmente memorizando como fazer o passado destes verbos. Okay? Aparece aqui o verbo que nós utilizamos muito. Olha aqui, vindo aqui para baixo, o verbo do, por exemplo. Do é utilizado como verbo auxiliar e então é muito utilizado. Então eu tenho do, o passado é did. Do é fazer. Do, did. E o particípio é done. Do, did, done. Quando falamos dos verbos irregulares, nós dizemos sempre as 3 formas. Como é que é do? Do é do, did, done. Quando eu vou consultar o verbo irregular, eu devo fazer sempre este jogo. Mesmo que eu queira só saber o passado, como é que é o passado do? I did. Mas se for preciso ir consultar algum verbo irregular, façam um esforço para dizerem sempre as 3 formas. Como é que é do? Vou lá, do, did, done. Porque ao dizerem isto várias vezes, vocês vão incorporando sem ter a necessidade de memorizar. Não é necessário memorizar os verbos, porque eles vão naturalmente ficando. Okay? Temos aqui o do, muitos que nós usamos muito. Eat, o verbo comer, eat. O eat, o passado de eat é ate. Portanto, eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten. So, today I eat a sandwich. Hoje eu como um sanduíche. Today I eat a sandwich. Yesterday I ate a sandwich. Ontem eu comi um sanduíche. Okay? Temos aqui o forget. Forget, esquecer. Forget. Forget, o passado é forgot. Forget, forgot, forgotten. Forget, forgot, forgotten. Sempre que eu vou à lista eu faço este jogo. Eu digo sempre as 3 formas. É mais uma forma de praticar. Forget, forgot, forgotten. Okay? Temos o get. Get é buscar, apanhar. Get. Okay?
Tenho get, got. Muitas vezes a terceira forma e a segunda são iguais. Neste caso, get, got. Tenho give, give é dar. Give, gave. Give, gave, given. Give, gave, given. O have, que nós utilizamos muito, okay? Have é ter. O passado have é had. Have, had. Então não esquecer o H de have, had, é ter. Então se eu falar hoje eu tenho, today I have. Ontem eu tive, yesterday I had. Então está aqui. Know, olha aqui o know, é saber. Então know, knew, known. Know, knew, known. Estão a ver? O know começa com K ou K, mas não se pronuncia. Diz-se know. Eu sei. Mas eu soube. I knew. O K nunca se lê. Know, knew, known. Okay? Mais leave, que é ir embora, sair. Leave. O past participle é left. Make é fazer, fabricar. Okay? Fazer, make. O passado é made. E o particípio também, made, que é fiz. O particípio é feito, também é made. Okay? O made, esta forma do passado do particípio, é muito famosa esta palavra, made. Há alguns produtos que, se formos ver a proveniência do produto, diz lá made in China. Made in China. Eu tenho pelo menos um produto em casa que diz made in China. Pelo menos um eu tenho. Made é feito. Made. Então, made. Estão a ver? Deixa-me mostrar aqui a vocês aqui o read. Read é ler. Read é ler. Reparem nas três formas. Read. E a segunda forma é qual? A segunda forma é read. E na verdade as três formas é read, read. Mark. Mas são iguais. É verdade. Okay? O read é um verbo irritante. Porque o passado escreve-se igual ao presente, mas pronuncia-se de forma diferente. Então, como é que eu sei, quando estou a ler, como é que eu sei se é presente, se é passado? É pelo contexto. O contexto é que me vai dizer a forma como eu leio aquela palavra. Então, se a frase for Yesterday é ontem. Então eu sei que é passado. Yesterday I read the newspaper. Olha aqui, vamos pôr estas frases aqui no quadro para olharmos para as frases. Então, se eu puser Today I read the newspaper. Mas eu puser Yesterday I read the newspaper. Os dois verbos estão escritos da mesma forma, mas por causa do contexto eu sei que tenho que pronunciar diferente. Então, today I read the newspaper. Yesterday I read the newspaper. Agora reparem. Na frase no passado, se eu quiser dizer assim, ontem eu não li o jornal. Ontem eu não li o jornal. Vamos visualizar esta frase. Nós sabemos que temos que usar o do para auxiliar na negativa. O do auxilia na negativa e na pergunta. Neste caso, como está no passado, não é do, é did. Então a frase vai ficar assim. Yesterday, I didn't
E agora a pergunta é, como é que lemos? Muito bem, Fernando. Mas como é que lemos? Vamos ler Yesterday I didn't read the newspaper ou vamos ler Yesterday I didn't read the newspaper? O que é que acham? Então, a regra é, quando há um verbo auxiliar, esta regra nós trabalhamos muito nas últimas duas aulas. Quando há um verbo auxiliar, só o auxiliar é que trabalha. E a regra aplica-se aqui também. Então, quando há um verbo auxiliar, o verbo que se utiliza está na forma base. A forma base aqui é read. E então eu vou dizer, yesterday I didn't read the newspaper. Entenderam? Deu para entender? Então, se eu disser, ontem eu não li o jornal, eu tenho que dizer, yesterday... se eu dizer, ontem eu li o jornal, eu vou falar, yesterday I read the newspaper. Mas se eu dizer, ontem eu não li o jornal, vai ser, yesterday I didn't read the newspaper. Porque eu vou utilizar a forma base do verbo. Só o auxiliar é que vai para o passado. A regra é só o auxiliar é que trabalha. Mesma coisa para as perguntas. Olha aqui, a pergunta é, será que eu li o jornal ontem? Então fica, did I read the newspaper yesterday? Estão a ver? A gente troca a ordem, põe o verbo primeiro, o verbo está no passado porque é uma frase do passado, então fica did I, e não é did I read, porque só o auxiliar é que vai para o passado. Então fica did I read the newspaper yesterday? E esta é a parte que vocês dizem assim, Marco, isto é muito interessante, Marco. Obrigado por partilhar isto connosco. Isto é super interessante. Eu sou uma pessoa mais rica depois desta aula. Não tem nada que agradecer. Eu estou aqui sempre às ordens. Yesterday I didn't read the newspaper. Okay? Então eu queria mostrar a vocês o read porque ele escreve-se igual, mas pronuncia-se de forma diferente. Ver o resto da nossa lista. Então, que mais é que aparece aqui? Aparece say, muito utilizado, say é dizer. Então eu tenho say, said, é said que se pronuncia, say, said. Temos see, ver, see saw, seen. Então, today I see, yesterday I saw. Okay? E temos muitos verbos, até o último que é write. Okay? Write, wrote, written. Wrote é o passado de write. Write é escrever. Então, write, wrote, written. Okay? Lista dos verbos irregulares. Recomendo todos os alunos de inglês, se estão a sério na vossa caminhada do inglês, procurem uma lista dos verbos irregulares. Okay? Vão ao Google buscar uma, ou então peçam que eu providencio a lista dos verbos irregulares em inglês. Pronto. Do passado era isto que eu queria terminar hoje. E eu queria dar algumas notas, agora no final da aula, queria dar algumas notas. Fiquem à vontade para continuar com as perguntas, sou vosso. Queria dar algumas notas nesta parte final da aula sobre método, o que é que vocês podem fazer durante a semana para praticarem o inglês, melhorarem o inglês, continuarem a avançar na vossa fluência. Avançar sempre. Como podem acelerar usando o tempo que têm. O tempo é corrido para todos. Qual é a forma para melhor utilizarem o vosso tempo? Então, vamos falar um pouco sobre metodologia. Então, o que nós precisamos sempre para avançar no inglês
nós precisamos de trabalhar todas as áreas do inglês. Então, o que é que nós precisamos? Precisamos de trabalhar a área que eu chamo de estruturas. Podemos chamar isto de gramática. Okay? Podemos chamar isto de gramática. Embora há estruturas que não são bem gramática. O que é que são estruturas? São aquelas formas básicas do inglês que, se eu souber uma regra, posso aplicar em várias outras coisas. São estruturas. E é bom conhecer estruturas do inglês, porque assim eu não tenho que ir aprender as coisas todas uma a uma. Sabendo uma estrutura, eu posso logo aplicar em várias outras situações. Portanto, as estruturas são importantes. Outra coisa que eu preciso trabalhar sempre é o reading, okay? Leitura. Fazer leitura de inglês é uma coisa que me ajuda muito a avançar. Reading. Okay? Outra coisa, então, é o listening. Okay? Listening. Portanto, reading, deixa-me então colocar entre parênteses, leitura. E eu vou mostrar-vos uma coisa que vocês podem usar no dia-a-dia para fazer estas coisas todas. Okay? Vou mostrar-vos uma forma fácil de fazerem isso. Listening. Escutar. Okay? Eu preciso escutar muito inglês. Tudo o que eu puder fazer para escutar inglês é bom. Esses sons vão ficando no cérebro. Eu vou criando caminhos neurais aqui no cérebro. Portanto, quanto mais inglês eu escutar, melhor. Às vezes parece, mas eu estou a escutar, mas eu não entendo nada. Mas esses sons, essas coisas vão ficando, podem confiar. Okay? É importante. A outra coisa que eu preciso fazer então é speaking. Okay? Que é falar. Então, 4 coisas básicas. 4 coisas básicas. A quinta coisa, que também é importante, que é writing. Escrever. Okay? Writing. Eu comecei há uns dias atrás a colocar uns vídeos novos no Instagram. Okay? E então, mais uma vez, quem não tem ainda o meu Instagram, eu recomendo que siga. O link, o meu Instagram é Marco Pereira Oficial, mas os links todos estão lá em itsokayinglês.com. Eu comecei a colocar uns vídeos novos. Aliás, vou-vos mostrar um exemplo de um vídeo novo, quem ainda não viu, que está aqui. Ok. Todos conseguem ver a cara do Marco ali? Conseguem ver? Ok. O que é que estes vídeos têm que eu acho muito interessante como ferramenta de estudo? Okay? São vídeos em que eu falo em inglês e em que eu tenho as legendas em português e em inglês. E eu com este vídeo, e então os vídeos são curtos, têm sempre menos de 2 minutos. Okay? Portanto, são vídeos curtos. São vídeos em que eu falo sobre inglês, sobre metodologia, mas também sobre estruturas. Por exemplo, aqui neste vídeo eu estou a falar da diferença entre to e for. Okay? Então, são vídeos curtos em que eu falo sobre estruturas do inglês. Então, eu estou a conseguir fazer, no mesmo vídeo, estou a conseguir fazer todas as coisas. Porquê? Porque eu estou a aprender estruturas. A segunda coisa que eu tinha ali na lista, que era o reading. Depois de eu assistir o vídeo, deixa-me aqui pôr eu em grande e já vamos ao vídeo. Depois de eu assistir o vídeo, lendo a legenda em português, porque eu posso assistir o vídeo primeiro e ler a legenda só em português para entender o assunto. Ou seja, estou a aprender a estrutura. Então, não me estou a preocupar com o inglês, nada. A minha primeira preocupação é, eu vou aprender a diferença entre to e for.
a minha primeira preocupação. Nem me preocupo de aprender as palavras, nem de vocabulário, nem nada. Eu primeiro quero aprender a diferença entre to e for. Eu posso fazer isso lendo as legendas em português. Não tem problema nenhum. Claro que eu, ao assistir ao vídeo várias vezes para aprender qual é a diferença entre to e for, e se o vídeo eu estou a falar em inglês, são sons que já vão ficando, são frases que já vão ficando. Eu já estou a fazer mais trabalho do que simplesmente estar numa aula em que o professor está a explicar em português alguma coisa. E aqui eu chego a uma parte importante desta aula, que é, estes vídeos são melhores do que esta aula de sábado. Porque nesta aula de sábado levamos mais tempo. Porquê? Porque eu não consigo falar em inglês com vocês. Conseguir eu consigo, mas fica a aula mais complicada porque não consigo pôr legendas em português ao mesmo tempo e eu levo mais tempo a explicar uma coisa. Por isso é que esta aula é boa dos sábados, para tirar dúvidas, etc. Mas para aprender, se vocês conseguirem utilizar só ali aqueles vídeos, eu acho que é uma ferramenta super útil. Então, primeira coisa, vão aprender ali a estrutura. A segunda coisa é a leitura, praticar a leitura. Então, eu posso usar o mesmo vídeo, depois de ter aprendido a estrutura. Já sei o que é que o Marco está ali a ensinar. Até porque é um vídeo curto. Eu posso rapidamente chegar ali ao ponto da questão. Já sei a diferença. Esta diferença que o Marco ensinou entre o to e o for, já está incorporado. Passo para a parte seguinte usando o mesmo vídeo, que é o reading. Vou ler uma vez, duas vezes, três vezes. Aí a escolha é de cada um. Mas eu agora vou escutar lendo a legenda em inglês. Agora vou praticar o meu reading. Vou ler a legenda em inglês enquanto escuto. Eu posso ir lendo junto. Okay? Primeira vez mais lento, a segunda vez um pouco melhor, a terceira vez melhor ainda. Eu posso ir praticando o meu reading enquanto escuto os sons. Se durante esta minha leitura aparecer alguma palavra que eu achei interessante, alguma palavra que eu não conhecia, alguma coisa que eu posso escrever isso. E aqui já começo a praticar esta coisa do writing. Eu vou ao Google procurar uma definição, vejo uma forma de fazer a frase que nunca vi antes, eu tomo nota dessa frase, vou tentar saber alguma coisa sobre esta frase, vou guardar para a aula de sábado e eu estou ali a escrever, o que também é bastante útil. Claro que se eu quiser ir pausando e escrever tudo, que não é muito, é apenas 1 minuto de vídeo, se eu quiser escrever aquilo tudo, é uma prática também super válida e super interessante. Okay? Depois de eu ter praticado o reading, eu posso utilizar o mesmo vídeo para fazer vários dias de prática. Okay? Não preciso fazer tudo no mesmo dia. Posso utilizar o mesmo vídeo como base, como ferramenta, para fazer vários dias de prática. Mas depois de ter fazido, o Marco Pereira acabou de dizer, depois de ter fazido, não é? Depois de ter feito a prática do reading, eu passo para o listening. Claro que eu até aqui já fiz muito listening. Quando eu chego a esta fase, eu já fiz muito listening. Mas eu vou então concentrar-me só na audição. Vou ignorar as legendas. Se for preciso, eu até desvio assim a tela, se for preciso, porque eu vou praticar só a audição. Claro que eu já fiz já pratiquei de tal forma a leitura, que agora o listening eu já vou identificar muitas coisas que não teria identificado no início. Mas eu estou a praticar então este listening desta maneira. Okay? Depois eu posso praticar
Estão-me a ouvir bem? Trava de vez em quando, é? Estão a ouvir mais ou menos? Estão a ouvir bem? Ok? Mais ou menos. Ok. Se alguém, François, se colocou que está travando, as minhas desculpas. Não posso fazer muito em relação a isso. Ok, está ok. O Fernando diz que está ok. Ótimo, ótimo. Depois tenho então o speaking, que eu posso usar o mesmo vídeo para praticar o speaking, em que eu posso fazer isto de duas formas. Uma forma mais simples, outra mais complicada. Então, o que é que eu posso fazer para praticar o speaking? A primeira coisa que eu posso fazer é, pausando o vídeo, frase a frase, se for preciso, eu ouço uma frase, pauso, eu repito. Esta coisa de obrigar-me a pronunciar os sons em voz alta vai-me ajudar muito a destravar o inglês. Ouço uma frase, pauso, repito essa frase. Ouço outra frase, pauso, repito essa frase. Eu posso fazer isto várias vezes com o vídeo, até estar confiante. Desta vez não correu muito bem. Vou fazer outra vez. Vou fazer amanhã outra vez. Sempre mantendo a serenidade e o bem-estar. A outra forma, que eu disse que era um pouco mais... Obrigado. Muito bem, exatamente. O Fernando, com músicas, pode-se fazer exatamente o mesmo tipo de exercício com músicas. Muito bem. No final, que eu disse que era um pouco mais complicado, o que é que podemos fazer? Depois de ter utilizado isto durante bastante tempo, passei 1 hora no vídeo, passei 2 dias no vídeo. Agora eu vou ganhar coragem e vou em voz alta, sem vídeo, eu vou explicar em inglês qual é a diferença entre to e for, sozinho, em inglês. E eu tento, faço umas notas para me ajudar, eu tento explicar em voz alta qual é a diferença entre to e for. E eu tento a primeira vez, não correu muito bem. Deixa-me assistir o vídeo só mais uma vez, tomar mais umas notas e eu vou tentar uma segunda vez. Esta coisa de me colocar numa posição desconfortável vai me obrigar a crescer. E com o tempo, se eu fizer isto muito tempo, eu vou avançar muito. Okay? Isto é uma prática valiosíssima. E estes vídeos, que eu vou começar a colocar muitos vídeos destes no Instagram, estes vídeos são uma ferramenta de prática muito, muito boa. Desculpem, eu sei que é uma coisa minha, eu estou a falar bem de mim próprio, desculpem, mas isto é uma coisa, isto é resultado de muitos meses de trabalho, de pensar qual seria a melhor forma de ajudar as pessoas a praticar inglês sozinhas, e eu acho que cheguei a um formato de ferramenta em que estamos a usar. Repare, o Fernando falou das músicas, e as músicas são uma boa ferramenta para praticar inglês, claro. Mas reparem, um vídeo em que alguém está a falar sobre inglês e eu utilizar um vídeo que alguém fala sobre inglês para eu praticar inglês. É de facto um avolumar de características que vai ser uma ajuda muito boa para ajudar a destravar o inglês. Portanto, não tenho mais nada para vocês hoje, até porque o jogo de Portugal está a começar e eu preciso ir ver Portugal jogar futebol, porque Portugal vai ganhar hoje diante de Marrocos. Mas quero agradecer a vocês todos. Façam assim, utilizem lá os vídeos, se puderem, coloquem lá likes e partilhem com outras pessoas. Eu gostaria que isto chegasse a muitas pessoas, porque eu acho que isto vai ajudar muitos. Quero agradecer a vocês por terem estado no inglês hoje e continuamos para a próxima semana, aula de dúvidas, e vamos continuar com outro tema interessante para vocês. Thank you very much. Thank you a todos. Thank you. Bye.
Bye, thank you. Nem tiramos foto nem nada, não faz mal porque Portugal está a jogar. Thank you very much, thank you. Bye, bye, bye.